Olá, meu nome é Eduardo e hoje a gente vai falar um pouco sobre questionários. Beleza. Vamos lá, cadastros, questionários. Como é que é a ideia dos questionários dentro da Alpha? A ideia dos questionários é para que o colaborador consiga responder algumas informações que você quer mais específicas a respeito de cada atividade dele, ou de cada tarefa, né? Sendo que o questionário também pode ser usado para muitas outras coisas. Então, por exemplo, para uma visita de manutenção, eu posso usar para saber como é que foi o atendimento, se ele precisou de alguma outra peça ou não, e até para controlar esses itens. Quantas vezes eu precisei de mais peças ou quantas vezes eu não precisei de peças, né? E aí eu boto essas perguntas dentro do meu questionário para que eu consiga puxar um relatório depois. Já para por exemplo, uma prospecção de vendas, eu quero saber quantas visitas da prospecção que realmente foram efetivas e eu consegui pegar um cliente, por exemplo. Eu posso botar essa pergunta dentro do meu questionário. Ou não, eu quero saber como é que estava o meu equipamento quando foi feita a visita. Estava funcionando muito bem? Qual que era o número de, por exemplo, uma impressora, qual que era o número de impressoras? Como foi a última vez que foi trocado o toner? E aí eu tenho um relatório específico daquela visita. E assim também como eu posso obter informações, fazer pesquisa de preço, uma pesquisa de mercado, dentre outras coisas. Então o questionário ele tem todas as funcionalidades que você pode colocar lá dentro dele e acompanhar item a item. Então a gente sempre comenta o seguinte, para que você tenha uma melhor usabilidade do seu questionário, tente sempre colocar o maior número de perguntas fechadas que você conseguir. O que é uma pergunta fechada? É uma pergunta que vai ter itens lá dentro para ser respondido. Por que a gente fala isso? Item ou número até? Porque depois em relatórios de questionários, eu consigo puxar isso e transformar isso em um relatório gráfico para que fique mais fácil a visualização. Ou eu consiga tirar uma porcentagem maior de cada um, tá ok? Então, vim aqui em relatórios, né? Novamente cadastro, questionários. Eu consigo puxar aqui todos os meus questionários cadastrados que eu tenho e assim como adicionar um novo. Se eu quero adicionar um novo questionário aqui, eu coloco um nome para esse questionário para eu poder referenciar ele sempre quando eu for abrir uma nova tarefa, né? Então, só clicar em nova tarefa, eu vou ter a opção de acrescentar um questionário aqui, né? Algumas pessoas dão o nome de questionário, checklist, formulário, OS, o que ficar mais tranquilo para vocês, tá? E aí eu posso clicar aqui, adicionar uma pergunta. Coloco uma pergunta que eu queira colocar para lá, por exemplo, como conseguiu converter o cliente, por exemplo, né? Aqui eu escolho o tipo de resposta que eu quero para essa pergunta, desculpa, né? Eu consigo colocar o tipo de resposta que eu quero. Então eu posso colocar texto, numérica, cheque, data, hora, monetária, itens múltipla escolha e CPF. Qual que é a diferença entre os dois? Itens, ele só vai poder escolher um item das opções que eu colocar abaixo. Itens múltipla escolha, ele vai poder escolher mais de um item das opções que eu colocar abaixo. Vou colocar itens aqui, então eu vou colocar os itens que eu quero colocar. Por exemplo, item 1, Enter, item 2, Enter, item 3. Quando eu faço dessa maneira, cada Enter que eu dou é um item diferente nas opções que ele pode dar um check lá, tá? Então dessa maneira eu consigo pegar, por exemplo, um Excel, copiar lá e jogar aqui que ele vai separar todos os itens para mim. Outra coisa que eu posso colocar aqui é a obrigatoriedade nessa pergunta. O que eu quero dizer com essa obrigatoriedade dessa pergunta? Se eu colocar esse questionário, colocar a obrigatoriedade nessa pergunta, somente nessa, ele vai virar uma pendência para ele dentro da tarefa, tá? Então, se ele vincular esse questionário à tarefa que ele está fazendo, a obrigatoriedade de responder essa pergunta fica marcada e ela vai ter uma pendência à tarefa. Então, você vai poder até puxar isso depois, caso ele não tenha respondido essa pergunta, você vai conseguir puxar isso em um relatório de tarefas, tá? Outras opções que a gente tem aqui dentro, que é nova, é o CPF e o CNPJ. Esse CPF e CNPJ, ele vai validar lá na hora, ver se é um número válido ou não. Então, se ele colocar, é o único item dentro do questionário que ele vai ter que a opção de salvar lá dentro para poder colocar isso daí, caso contrário ele não consegue, tá? Para que ele consiga validar se esse número está correto ou não. As outras opções são numérica, data, hora, monetária e cheque. O chequezinho vai ser um checkbox que vai ficar do lado dessa pergunta, então isso aqui é legal para você utilizar, por exemplo, como para saber se ele fez alguma coisa que você pediu para que ele fizesse, saber colocar alguns passos a passos para ele, verificou teste de velocidade,
é uma opção, né? Velocidade, você coloca um checkbox. Só para lembrar ele que ele precisa verificar a velocidade, o teste de velocidade assim que ele vai no cliente. Ou, por exemplo, pegou os documentos para cadastro. Quando ele vai fazer uma visita de prospecção. Por quê? Para que você lembre ele que ele tem que pegar esses itens lá na visita dele para que ele seja sucedido, né? Para que ele tenha sucesso nessa visita dele. Então aqui no tipo de resposta eu posso escolher check. Então tem vários tipos de respostas, uma para cada item lá que eu vou iniciar. E é só ir acrescentando perguntas, acrescenta pergunta, adicionar, incluir outra pergunta, adicionar, incluir outra pergunta. E aí você vai colocando, né? Deixa eu ir aí uma tarefa, um questionário que já está pronto. Então se eu vier aqui e clicar em atendimento ao cliente, por exemplo, dentro de atendimento ao cliente eu vou ter várias perguntas. Vai estar marcadas aqui qual que é o tipo de resposta, se é item, se é cheque. Se eu clicar em cima, ele vai me dar essas informações, quais são os itens aqui, né? E eu também consigo mudar a ordem da pergunta. É só clicar em cima e arrastar. Eu quero que essa agora seja a pergunta número 2 e assim por diante, para ter uma sequência de perguntas lógicas. Caso eu queira excluir a pergunta, é só clicar em deletar aqui. Eu deleto essa pergunta do meu questionário. Beleza, meu questionário está aqui, foi respondido, está tudo certinho, coloquei obrigatoriedades, está sendo respondido pelo meu colaborador. Tá, agora eu quero fazer a medição a respeito dessas perguntas. Sobe em relatório de questionários aqui e eu vou ter mais informações a respeito disso. Só colocar aqui o item que eu quero, por exemplo, um checklist que eu quero, vou em filtros, eu coloco a data de início e fim que eu quero desse filtro, eu posso escolher para um colaborador específico, para um tipo de tarefa, e assim por diante, para um cliente. Então eu posso saber, por exemplo, qual que é a média de peças que eu uso com esse cliente. E aí eu posso colocar nos questionários para que responda e eu vou ter essa informação. E aí ele vai montar para mim aqui, ó, a porcentagem, escolha da bebida, 2 vezes foi cerveja, escolha da comida, 2 vezes foi feijão. As 2 vezes que foram respondidas essas perguntas, né? Caso eu queira aumentar o meu período aqui, para ter uma informação, por exemplo, desde o início do ano, desde o dia 1º de janeiro até agora, eu quero saber como é que está esse meu relatório. Ele vai mostrar as informações. No caso, isso que só foi respondido 2 vezes. Então, se eu mudar aqui meu questionário, buscar por mais respostas também, ele vai me mostrar a evolução mensal disso, caso eu puxe mais de um mês no meu filtro, né? Então, ele vai mostrar isso mês a mês, de como é que tá esses itens aí, tá? E assim também como as minhas outras perguntas vão estar aqui também, né? Colocadas em gráficos, qual for o armazenamento, sim, não, né? Franqueado utiliza planilha financeira, franqueado utiliza e preenche parcialmente, franqueado não utiliza, então tem todas as informações e consigo saber a respeito de cada pergunta aí. Lucratividade, está acima de 10%, está abaixo, eu consigo buscar de todos os meus clientes que eu visitei essa resposta. Loja oferece nosso CP, sim, não, a loja fechou. Então 7 sim, a loja fechou e 5 não utilizam o CP. Fornecedores homologados, eu tenho aqui de inadimplência 8, totalmente adimplente 5. Então eu consigo ir monitorando isso e saber como é que está o meu desempenho tarefa a tarefa. Então é uma coisa bem legal que você pode utilizar aí. Caso você tenha dúvida em como montar esse questionário para melhor adaptar a sua realidade ou acompanhar itens de valor, itens importantes para dentro da sua empresa, entre em contato com a gente, tanto aqui pelo chat aqui, quanto ligando para a gente ou mandando algum e-mail. Logo a gente entra em contato com você e te auxilia nesses itens, tá? E a gente fica por aqui então. Muito obrigado e até a próxima.